podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 9 de maio, véspera da final de semana, né, que vem aí a Dia das Mães, né? Domingo agora é Dia das Mães. E hoje, dia 9, sexta-feira, nós celebramos, a igreja celebra a terceira semana da Páscoa, né? E hoje nós vamos partilhar a leitura, a palavra do Senhor, que vem de João capítulo 6, versículos 52 ao 59. Eu me chamo Aderaldo Pereira, faço parte da comunidade Santo Antônio de Pádua, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E eu gostaria tanto de convidar vocês, já convidando vocês para rezar comigo, por todos os nossos irmãos que estão precisando de nossas orações, pela nomeação do nosso pastor, que aí está prestes a ser nomeado pelo Espírito Santo, que o Senhor venha iluminar os cardeais e com seu coração aberto a entender o ministério do seu evangelho, não por lado partidário, mas sim por esse lado do evangelho, todos consigam escolher um Papa que nos ajude, né? Ajude a pastorar a sua igreja com amor, com carinho e humildade. Por todos os nossos irmãos que estão acamados nos hospitais, vamos rezar por todos eles. Vamos rezar pelos nossos irmãos que estão desempregados, sem trabalho, em busca do seu ganha-pão. Por todas as famílias que estão em conflitos, né, pela proteção e vida de todas essas famílias também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 6, versículo 52 ao 59. 52. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, uma das coisas que a gente deve aprender, e isso é muito sério, que para todos nós que somos comunicadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e também devemos viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é fácil às vezes transmitir uma verdade. E aqui um lado que eu admiro muito do Senhor Jesus. Ele é a verdade.
E não foi fácil para ele ter que transmiti-la, a primeira Eucaristia, ou seja, a comunhão, como nós conhecemos, através dos dizeres que aqui ele está falando, para pessoas que conheciam ele antes. Não é fácil. Por que o questionamento aqui dos judeus? Porque muitos judeus conheciam Jesus na infância. Conheciam seus pais, Maria, José. Então, eles ouvindo isso da boca do Senhor Jesus, eles não tendo um entendimento espiritual, para ele era muito difícil entender. Para os discípulos, então, piorou. Os discípulos eram o que mais questionavam, porém, eles questionavam entre eles, não deixavam o Senhor Jesus perceber. Às vezes eles falavam, como é duro ter que ouvir isso, os discípulos falando. E às vezes Jesus ainda falava, vocês querem acompanhar eles? Pode ir. Então, assim, não foi fácil para Jesus, em algumas passagens, que o Evangelho é todo um ensinamento, né? Ter que explicar detalhes por detalhes. Esta é uma passagem que começa, não nesse versículo que nós lemos. O versículo que nós lemos começou dos 52 ao 59, porém ele começa desde o 41, explicando. E ele vem bem mais longe, vem lá no versículo 35, Jesus falando, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus falando isso no mesmo capítulo 6, mas desde o versículo 35. Então ele vem falando, e aí isso vai somando um monte de inconformidade, né, para os judeus. É um negócio que estava, cara, não consigo ver, não dá para acreditar, como é que ele pode falar uma coisa dessa? Eu conheço o pai dele é Maria, o pai dele é José e tal. Então isso foi levantando um monte de questionamento. Só que espiritualmente Jesus estava falando de uma forma totalmente diferente do que estava imaginando. Hoje para nós é fácil nós saber que é a Eucaristia que o Senhor estava falando. Hoje nós temos esse Jesus que estava falando, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte de mim. Hoje nós vemos ele na Sagrada Comunhão. Hoje nós vemos pedaço dele ali dentro da âmbula. Ali está o corpo de Cristo, o que ele vinha falando antes. Só que, claro, naquele momento foi muito difícil para eles entenderem. Mas foram entendendo ao longo da caminhada. O que eu quero dizer para nós, meus amados irmãos, que o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos que viver todos os dias essa caminhada, para poder nós entender o passo a passo, os ensinamentos do Senhor Jesus. Às vezes é fácil e às vezes não é, mas quando nós estamos vivendo ele o passo a passo, nós vamos entendendo, porque o Espírito Santo vai nos dando luz para nós entender cada vez mais sobre a mensagem do Senhor Jesus. Então, tudo isso que ele foi falando hoje, na verdade, é uma sequência dos ensinamentos que ele vem falando sobre a Eucaristia, sobre a carne dele, sobre o sangue dele. E nós, a igreja, tem que fazer parte do corpo e sangue. Se a igreja não fizer parte do corpo e sangue de Jesus Cristo, não é a igreja de Jesus Cristo. Se nós não entender isso, para nós colocar na nossa vida, que para isso nós precisamos andar nos caminhos do Senhor Jesus para fazer parte do corpo e sangue de Jesus Cristo, para poder nós estar com Ele. Quando nós entendemos isso, que nós mudamos nossa vida, nós conseguimos chegar lá. Porque chegar lá, no sentido literário, é chegar com Jesus, é estar com Ele 24 horas por dia. Que o Senhor venha nos iluminar cada vez mais. Que o Senhor venha cada vez mais tocar o nosso coração para que nós nunca abandonemos o seu caminho. Estar presente com Ele é o que mais nós queremos na nossa vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa semana a todos, um bom final de semana. Que Deus ilumine a cada um de nós. E vamos rezar pelo nosso Papa, que aí vai estar com a gente. Amém? Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou.
teu Senhor está vivo, ele ressuscitou